o plano de saída do combustível fóssil ele é fundamental e as conversas aqui estão acontecendo. Estamos aqui no 5º dia da COP30, dia 14 de novembro de 2025. Estou aqui com o Matheus Marlisson. Conta um pouquinho pra gente sobre como é que é o seu sentimento geral em relação à COP, como é que tá? Para mim, o Brasil é líder internacional na discussão climática sustentável e a gente tem que conduzir esse debate com muita seriedade. Está fazendo aqui, né, na Amazônia, em Belém, e trazendo o mundo para cá para discutir o problema não somente da floresta, mas do problema gigantesco que a gente enfrenta, que é a mudança do clima, que é o maior desafio que a gente tem nesse século, é extremamente importante. Eu acho que a gente está trazendo não somente soluções globais para o local, mas mostrando que o Brasil também é capaz de realizar essas mudanças a partir da negociação, a partir do diálogo, que a gente é sim um líder global. A gente tem várias dificuldades? Temos. A gente está vendo os protestos acontecendo com as populações indígenas, a gente sabe o debate que tem das periferias. Você sabe muito bem que a gente discute sobre desastres climáticos e a necessidade específica de um governo mais centrado em política pública, da defesa civil, do financiamento. Mas isso faz parte da política pública, isso faz parte da democracia, isso faz parte da construção de um mundo multilateral que debate as coisas com seriedade. E a gente está fazendo isso aqui, olha, em Belém, no Brasil. Tem coisa mais legal do que isso? Acho que é inspirador para a gente e nos coloca também com uma certa responsabilidade. Não dá para recuar, daqui para trás não dá. A gente tem que ir para frente e avançar nessa discussão a nível global. Eu conversei hoje com a Carla Tenenbaum, da Ideia Circular, que foi responsável por apresentar um guia de economia circular inclusiva para cidades e regiões. Então, vou convidar você para assistir. E a Ideia Circular participou, apoiou a presidência brasileira do G20 no ano passado, no eixo de resíduos e economia circular, que foi um dos eixos do grupo de trabalho de sustentabilidade do G20. E aí, nesse eixo, teve uma proposta da presidência brasileira que era de economia circular inclusiva. E aí, o Ministério do Meio Ambiente, especificamente o secretário Adalberto Maluf, que estava nas negociações, quis trazer esse legado para o Brasil e para os governos subnacionais. Então, como a Ideia Circular vinha fazendo essa pesquisa com cidades, economia circular em cidades, a gente uniu, né, a ideia da economia circular inclusiva com o conceito de com esse âmbito municipal. Sim. Então, ficou o Guia de Economia Circular Inclusiva para cidades e regiões, que está disponível agora e traz um pouquinho desses princípios para os governos regionais, né, estaduais e municipais. Ele foi lançado em português e inglês. Matheus, fala pra gente um pouco sobre esse imbróglio que existe hoje, né, na governança climática, digamos assim, que é a questão do financiamento climático. Eu acho que é extremamente importante, mas a gente precisa pensar também como aplicar esse dinheiro, em especial nos países em desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil. A gente tem várias perspectivas aqui, vou trazer duas delas. Uma é da reindustrialização. A gente precisa pensar numa industrialização verde. Para isso, precisa de financiamento. Quem é que vai financiar? Sabe, eu acho que é uma perspectiva, a gente não pode botar tudo na conta do governo. Obviamente, o governo tem que fazer isso de uma maneira muito efetiva, mas tem que pensar também nas parcerias públicas e privadas. Sim. A palavra da hora agora é blended finance, financiamento misto. Ou seja, como é que você traz o financiamento privado e o financiamento público para essas soluções. A segunda coisa é para a bioeconomia e também para a gente poder pensar, por exemplo, na agenda de conservação e restauração das florestas. Eu atuei como consultor, você sabe, para o Ministério do Meio Ambiente, para o Plano AVEG, o Plano Nacional de Vegetação Nativa, pensando em como recuperar 12 milhões de hectares de floresta nativa ao redor do Brasil todo. Para mim ficou muito claro que é impossível fazer isso só através do governo, é necessário você ter uma organização de vários atores para poder fazer isso acontecer, mas para que isso aconteça, obviamente, você tem que ter um planejamento. Como é que você vai utilizar esse dinheiro? Então é mais do que um plano, precisa ser um programa. E para ser um programa você tem que ter ação. Então acho que a gente tem que pensar muito mais do que somente nos números, que são extremamente importantes, e obviamente ter responsabilidade econômica em relação a isso, mas também na efetividade. Como é que a gente vai utilizar esse recurso para fazer política pública de qualidade e política pública de relevância para aqueles que mais sofrem. Maravilha. Você está falando dessas alternativas, desse blended finance, e também naturalmente se envolve a participação das empresas, Eu também tive a oportunidade hoje de conversar com o Marcel Fukuyama, do Sistema B, cofundador do Sistema B, que falou pra gente sobre bioeconomia, sobre o Global Ethical Stocktake também. Nós temos três coisas. Primeiro, nós temos um enorme desafio de transição. Enquanto nós conversamos, o mundo segue subsidiando 7 trilhões de dólares por ano em combustível fóssil.
E o Roadmap Baku-Belém estabelece uma agenda de 1,3 trilhão de dólares por ano para investir na implementação da agenda climática. Ou seja, parece uma conta que não fecha. Então, para a gente, não basta apenas promover a nova economia, é preciso tornar a velha economia obsoleta, desincentivar a velha economia. Então, só que isso é uma transição, ela não vai acontecer do dia para a noite, é por isso que essas conversas são importantes. O plano de saída do combustível fóssil, ele é fundamental e as conversas aqui estão acontecendo. Então, Matheus, tem um tema que a gente está vendo assim dominar, né? E a gente sabe que há poucos anos apenas que o assunto do combustível fóssil foi para a ata de fato ali, né? Para os registros de fato da COP, né? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Como é que você vê essa possibilidade da construção desse mapa? E o que é que você escuta aí nos corredores de onde você anda? Chega a hora. A gente tem que parar de utilizar combustível fóssil e para que isso aconteça é vontade política. É literalmente combater o lobby poderosíssimo da indústria de petróleo, de óleo e gás dentro da política global. O Brasil tem uma matriz energética extremamente renovável, a gente tem uma potência energética limpa, o mundo olha pra gente com esse otimismo. Acho que a gente pode ser potência nesse sentido, sabe? Sair do combustível fóssil pode não ser fácil, não é fácil, mas quem diz combater a mudança do clima é fácil. Poxa, olha isso, o multilateralismo não é um pouco fácil e ele determina, é necessário que você tome ações difíceis. Ou seja, ou toma ação difícil agora, ou as consequências vão ser muito mais profundas no futuro. A gente não está falando de uma consequência somente econômica, a gente está falando da existência. Mas quem está aqui defendendo um mundo mais justo, próspero e sustentável quer ver soluções e não só um discurso vazio.